com vocês? Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Paulo Henrique, o PH, sou professor de matemática e raciocínio lógico aqui do Se Joga Vídeos e queria, nesse nosso vídeo, nesse nosso bate-papo inicial, convidá-los a conhecer o Caminhada Essencial, o novo projeto que a gente está desenvolvendo aqui dos professores do Se Joga Vídeo, né, uma caminhada, um trabalho, um projeto inicial de preparação para os concursos. Para os concursos dos mais variados tipos, cores e tamanhos. Nesse nosso vídeo, que eu vou chamar aqui de nossa aula zero, nossa aula inicial, como se fosse assim, vou falar para vocês como vai ser a nossa caminhada, a caminhada da parte de raciocínio lógico. Como é que a gente vai trabalhar nessas nossas novas 20 horas, eu acho que é isso que está marcado. Vai estar o link aí para vocês também conhecerem um pouco mais do projeto, tá certo? E essa aula é para a gente falar um pouquinho da parte raciocínio para vocês conhecerem como vai ser esse projeto e se vocês estão prontos para encarar esse novo desafio. Beleza? Vamos começar? Vamos lá. Bom, meu povo, se você está vendo esse vídeo antes do dia 25 de junho, tá certo? Esse vídeo, né, vai estar valendo para vocês porque foi prorrogado, né, o investimento, digamos assim, para esse nosso Se Joga na Caminhada Essencial. Bom, a ideia desse curso, como o próprio aqui está dizendo, a carga horária são mais de 100 horas. Você vai ter português com a Luciane Sartori, com o professor Nelson Sartori, né, da parte de redação. Você vai ter informática com o professor João Antônio. Você vai ter direito administrativo com o professor Luiz Gustavo, direito constitucional com o professor Alexandre Araújo, AFO com o professor Fábio Furtado, uma novidade que está aparecendo aí para a gente, direito previdenciário com os professores Ítalo Romano e Flaviano Lima, e mais a parte raciocínio lógico aqui comigo, professor PH. Tá certo? Então são mais de 100 horas com todas essas disciplinas. E qual é a ideia desse nosso curso, dessa nossa caminhada essencial? Vamos falar um pouquinho especialmente aqui da minha parte, da parte de raciocínio lógico. A ideia é que nesse nosso módulo, né, nesse nosso trabalho, nesse nosso curso essencial, nós vamos trabalhar com 4 módulos, com essa previsão inicial, perdão, de 20 horas, com esses módulos, com a parte de questões lógicas, com a parte de lógica proposicional ou conceitos iniciais de lógica, com um módulo 3, juntando, digamos, um assunto mais avançado, que é a parte de diagramas lógicos, estruturas lógicas e lógica de argumentação, e vamos finalizar com a parte de fundamentos da matemática. Calma que daqui a pouco eu vou explicar cada um desses módulos. Bom, e qual será a principal ideia, qual será o principal objetivo desse nosso curso essencial de raciocínio lógico? Primeiro, é trabalhar com os principais assuntos cobrados pelas principais bancas de concurso. Nós não vamos trabalhar apenas com uma banca, nós vamos trabalhar com todas. A ideia é mostrar a vocês quais os assuntos mais cobrados e como é que determinadas bancas, como o FCC, ESAF, CESP, FGV, VUNESP, diversas bancas trabalham com esses assuntos. Lógico, cada banca tem mais ou menos a sua linha de raciocínio, porém, assuntos, a parte teórica, a parte que nós precisamos essencial para trabalhar com todos esses concursos, com todas essas bancas, é o que a gente vai ver aqui. Em cada um desses tópicos, em cada um desses módulos, eu vou trazer teoria e exercícios voltados para as bancas, dizendo, olha, essa banca aqui trabalha assim, a outra banca trabalha mais assim, essas bancas aqui têm mais ou menos uma mesma ideia padrão, ou seja, para que você tenha uma visão geral, uma visão essencial, vocês vão escutar isso muito aqui, né? Uma visão principal desses assuntos relacionados à parte de raciocínio lógico e matemática. Vamos falar um pouquinho a mais de cada módulo. Vamos lá. Bom, pessoal, no nosso módulo 1 aqui de questões lógicas que a gente vai trabalhar, nesse primeiro momento, eu gosto sempre de dar esse enfoque nos meus cursos, sejam presenciais, sejam online, nesse tipo de questão que é o que nós chamamos de questões lógicas. Por quê? Porque nesse inicial, nesse nosso trabalho inicial, eu só quero que vocês raciocinem, que vocês pensem, que vocês coloquem o cucuruto
para funcionar. Só quero isso, meu povo, eu só quero que vocês pensem. Pensem em sequências lógicas, nós vamos trabalhar com isso, com diversos tipos de sequência. Vamos trabalhar com a parte de associação lógica. Vou mostrar a vocês como é que se trabalha com esse assunto e quem gosta de cobrar esse assunto, um legalzinho demais, ó. Verdades e mentiras. São assuntos também cobrados por diversas bancas. O que ele chama, né? Aqui a gente pode entrar com a parte de datas, com a parte que eles chamam de orientação, que pode ser espacial ou temporal. Vamos trabalhar com esse tipo, com diversos assuntos que a gente não tem especificamente uma teoria. Lógico, nós vamos dar os hashtags. Fica a dica durante os nossos encontros para vocês pegar as principais dicas para esse assunto, mas aqui eu só peço uma coisa a vocês durante esse nosso primeiro módulo. Raciocinem, pensem. E aqui é o principal, não digo nem assunto, mas o principal trabalho que vocês precisam ter é quebrar barreiras. Como assim quebrar barreiras, PH? Tenho certeza que quem está vendo, muitos dos que estão vendo nessa nossa aula inicial, está pensando nisso. PH, eu morro de medo de raciocínio lógico. Eu não gosto, eu não tenho costume. Como é que eu faço? Vamos fazer isso. Vamos quebrar barreiras. É nessa hora que você vai esquecer toda a sua raiva, toda o seu temor, todo o seu medo, toda a sua ojeriza com raciocínio lógico, a gente vai tocar fogo nisso tudo. Para quê? Para que vocês raciocinem, para que vocês pensem, para que vocês quebrem este paradigma, essa sua barreira de que não gosta de raciocínio lógico. Isso acaba a partir do nosso curso. E vamos começar já de antemão mostrando do que vem por aí. Lembra que eu falei para vocês aí de orientação espacial ou temporal? Olha o que a FGV colocou em uma das suas provas. A figura mostra a planificação das faces de um cubo. Nesse cubo, a face oposta à face X. Isso aqui é o que nós chamamos de orientação espacial. FGV, FCC, o CESP já cobrou isso, tá? A VUNESP também já cobrou assuntos desse tipo, bancas menores também, já dependendo do seu conteúdo programático, gosta de trabalhar com isso. O que é que você vai ter ideia? Você precisa trabalhar como se fosse um cubo. Eu estou vendo o meu cubo aqui, ó, o meu cubo aqui, que lindo e maravilhoso. Parece o professor João Antônio. O professor João Antônio tem um negócio para desenhar que é uma beleza, viu? Se garante professor raciocínio lógico, o professor João Antônio no desenho. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui no nosso cubo? Colocar essas posições aqui, colocar essas figuras. Vamos imaginar, por exemplo, que aqui nessa minha figura central eu tenho uma letra D. Eu vou até mudar de cor aqui pra gente, ó. Vou mudar de cor. Pronto, eu tenho a letra D na minha face principal. Se você olhar aqui a minha letra D, ao lado dela eu tenho o C e o E. Então eu posso botar o C bem aqui assim, ó. Uma visão espacial, ó. Visão espacial. Se você olhar por aqui, você está vendo o C. E aqui, por essa outra face, você está vendo o E. Perfeito? Ó. Logo, quem vai estar, aonde vai estar o X? Se você olhar espacialmente, o X vai estar aqui, na minha base, digamos assim, do meu cubo. Vamos continuar a girar aqui, ó. Estou juntando, ó, C, o D e o E. Vou encaixar. Tenta pegar essa figurinha aqui e fecha ela num cubo. Se você fechá-la num cubo, você vai ver que oposto, a face oposta à face X, que vai ser bem aqui em cima, vai ser a letra B. Ficando a letra A aqui ao fundo. Vou botar meio pontilhado para vocês entenderem que ela vai estar aqui ao fundo. Logo, fazendo essa visão espacial do nosso cubo, nós temos que a face oposta à face X é a letra B, gabarito da nossa questão. Bom, vimos o nosso primeiro exemplo do que é trabalhar com questões lógicas. Vocês viram aí? Precisamos de algum conceito? Será que a gente precisa de algo teórico para poder mostrar isso? Não, precisamos o quê? Raciocinar, imaginar um cubo na nossa mão e tentar localizá-lo espacialmente. Meu povo, aí não tem segredo.
é colocar o cocuruto para pensar e resolver muitas, mas muitas questões. E é isso que a gente vai fazer aqui no nosso curso, nesse primeiro módulo, nos diversos assuntos que a gente pode dividir essa parte de questões lógicas. Tá ok? Vamos dar uma olhada agora como vai ser o nosso módulo 2. Bom, já no nosso módulo 2 aqui da parte de lógica proposicional, ou a parte de conceitos iniciais de lógica, ou álgebra das proposições, existe uma série de nomes que a gente pode trabalhar, que aparecem na parte do conteúdo programático da gente. A ideia aqui é a gente começa a ver um pouco mais da teoria, certo? Da base que eu preciso para trabalhar com a lógica proposicional. Nós vamos falar de proposições. Nós vamos conhecer dessas proposições os conectivos e, com base nos nossos conectivos, a nossa grande amiga tabela verdade. Vamos conhecer o que é a tabela verdade, qual a tabela verdade dos principais conectivos. Vamos conhecer dessas proposições suas equivalências. Vamos conhecer as suas negações. Enfim, todos os assuntos relacionados com a parte de lógica proposicional, relacionado a essa teoria das proposições. E, logicamente, com muitos exercícios de como essas questões gostam de aparecer nas nossas provas. Tá aí uma boa notícia para vocês. Nesse módulo 2 de lógica proposicional, 99% das bancas, CESP, FGV, FCC, ESAF, VUNESP, IBFC, AOCP e por aí vai. Diversas bancas que nós temos, FUNCAB, tá? O bolinho, esse nosso círculo ia ficar bem cheio, tá certo? Porque todas essas bancas gostam de trabalhar com a parte de lógica proposicional. E se você souber essa teoria, não importa qual vai ser a banca, na hora dos exercícios, você vai conseguir aplicar tranquilamente. Como, por exemplo, aqui na nossa questão, exemplo da ESAF de 2016, nós vamos aprender como trabalhar com a negação das proposições. Nós vamos ver que a negação da proposição, se choveu, então o voo vai atrasar. Pode ser logicamente descrita por, vejam, esse se então é um tipo de conectivo chamado condicional. E nós vamos estudar que a negação da minha condicional, nem se preocupe em copiar, nós vamos ver isso no nosso módulo 2. É o seguinte, você pega a primeira proposição, choveu, deixa do mesmo jeito, choveu. A segunda, o voo vai atrasar, você nega. Fica como? O voo não vai atrasar. E no lugar desse sim, então, você bota um novo conectivo. Você bota uma conjunção, conectivo I. Pronto, choveu e o voo não vai atrasar. Você marca tranquilamente e abre um sorriso, gabarito da nossa questão, letra B. Meu povo, durante o nosso módulo 2, nós vamos ver vários hashtags Fica a Dica. Tá? Essas dicasinhas que vocês viram, negação do cientão, você mantém a primeira, nega a segunda e troca o cientão pelo i, diversas informações que vocês vão ter, que vão servir para a maioria das bancas, para a maioria das provas que nós vamos ter, que envolve a parte de raciocínio lógico. Tá? Então, nós vamos conhecer, nós vamos trabalhar com a teoria, nós vamos mostrar diversos exemplos, citando as bancas. Ó, fica atento, a banca trabalha assim, a banca faz assim, todas elas vocês vão ver que trazem a mesma ideia, nessa parte especialmente do módulo 2. Tranquilo? Fizemos a nossa base com os conteúdos, né, com os conceitos iniciais de lógica, tá feita a nossa base. Agora a gente vai começar a subir o nosso primeiro andar. Se a gente imaginar que os nossos conceitos iniciais são a nossa base, são o nosso alicerce, nós vamos agora preparar o primeiro andar com a parte de diagramas lógicos, estruturas lógicas e lógica de argumentação. Vamos lá. Bom, o módulo 3 está bem definido aqui. Nós vamos trabalhar com esses 3 tópicos, os diagramas lógicos, as estruturas lógicas e a parte de lógica de argumentação. A ideia principal que a gente precisa ter aqui é que nós vamos falar do argumento.
argumento que é formado por premissas, tá? Que essas premissas nós sempre vamos considerar como verdadeiras, e a nossa conclusão, que é o que eu quero buscar na nossa questão, tá certo? A gente vai sempre buscar a conclusão baseado em premissas, em informações verdadeiras, seja trabalhando com os diagramas lógicos, seja trabalhando com as estruturas lógicas, seja trabalhando com a parte de lógica da argumentação. E especialmente nesse módulo, a gente vai dar dicas, mais uma vez, dicas, o nosso Fica a Dica, de como determinadas bancas, como o CESP, como a ESAF, como a FGV e outras, gostam de trabalhar com cada um desses temas. Aqui a gente vai dar um toque especial nesse assunto para direcionar por bancas como é que elas gostam de trabalhar determinados assuntos. Tá certo? Olha esse exemplo, e esse exemplo que a gente vai mostrar agora também traz uma ideia geral das bancas. Tá? Não tem uma bancazinha específica. Olha a FCC trabalhando, mas isso vai servir para um monte de gente. Vejam, considere verdadeiras as afirmações abaixo. Pronto. Isso aqui está me dando ideia de quê? De premissas. Deixa eu até mudar de cor aqui para vocês. Pronto. Eu tenho uma premissa, 2, 3 e 4. Você já vai saber o seguinte, quando a gente estiver estudando essa parte de estruturas lógicas, ou seja, uma questão que me aborda, que me traz várias premissas, no nosso caso 4. Nós vamos sempre buscar, dentre elas, uma proposição simples. Está aqui. Como eu sei que todas essas informações, todas essas premissas são verdadeiras, Carlos é engenheiro vai ser verdadeiro. Pronto, por ser uma proposição simples. A partir daí, eu brinco que nós vamos puxar a cordinha. Qual é a ideia do puxar a cordinha? Bom, você pensa assim, bom, se Carlos é engenheiro, se eu puxar a cordinha do Carlos engenheiro, será que eu vou ter em um outro local Carlos engenheiro? Vou ter aqui na minha premissa 1. Veja, se Carlos é engenheiro, eu estou colocando Carlos não é engenheiro. Isso vai ser o quê? Vai ser falso. Nós vamos estudar lá no nosso módulo 2 que numa disjunção exclusiva, no nosso ou, para que a nossa premissa seja verdadeira, os valores lógicos devem ser diferentes. Logo, se a segunda parte é falsa, é porque a primeira tem que ser verdadeira. Logo, Bruno é médico, é verdadeiro. Continuando o puxa a cordinha, nós vamos ter aqui na P3 que o Bruno é médico, vai ser verdadeiro. Sabemos que são premissas, que as afirmações são verdadeiras. A 3 também vai ser verdadeira. Aprenderemos também lá no módulo 2 que, para que uma condicional, o nosso se então seja verdadeiro, se a primeira parte for verdadeira, a segunda parte vai ser verdadeira. Ou seja, a Eliane vai ser secretária. E para a gente finalizar aqui na nossa P2, o meu helicóptero está passando aqui, não se preocupe, nada para a nossa aula. Eliane não é secretária, isso vai ser falso. Nós vamos aprender também para que a condicional seja verdadeira, onde a segunda parte vai ser falsa, a primeira parte tem que ser falsa. Durval não é administrador. Sabendo disso, e aí trabalhando com as nossas conclusões, nós vamos chegar à resposta do gabarito da letra C, onde eu vejo que a Eliane não é secretária, é falso. O Bruno não é médico, é falso. E eu descubro lá também do nosso módulo 2 que no se então, falso, vai me dar verdadeiro. Gabarito da nossa questão, letra C. Viram aí, meu povo? Essa questão me dá bem a ideia de como é esse nosso trabalho. A base vai estar feita, que é quem? O nosso módulo 2. Conhecer os conectivos, conhecer suas tabelas verdades, todas essas regras que eu falei para vocês, nós vamos falar lá e fixar bem esse conteúdo, para depois eu pensar, digamos, de uma lógica mais avançada. Diagramas lógicos, estruturas lógicas e lógica de argumentação, para a gente conseguir, numa tranquilidade, resolver a nossa questão. Ficou complicado para você nesse momento? Sem estresse. Faz o nosso curso essencial, a gente prepara esse alicerce
e depois você vai voltar nessa questão, vai abrir o seu sorriso e dizer, PH, agora o negócio ficou melhor, porque eu preparei bem a base e vou conseguir chegar nessas questões. Beleza? O nosso último módulo, o módulo 4, final, o gran finale do nosso curso, vai envolver os principais assuntos voltados para a parte de fundamentos da matemática. Vamos ver? Para a gente fechar esse nosso curso, meu povo, nós vamos ver os fundamentos da matemática. A ideia aqui principal vai ser o seguinte: exercícios mais teoria. PH não vai ser ao contrário, teoria mais exercícios, não. Nós vamos focar em exercícios nesse módulo, parando para mostrar a teoria. Nós vamos falar, por exemplo, de grandezas proporcionais. Como é que a gente trabalha com grandezas proporcionais? Como nós identificamos questões de grandezas proporcionais? Nós vamos trabalhar com a parte de regra de 3, né? Ligado com essa situação. Para trabalhar com grandezas proporcionais, nós vamos precisar trabalhar com razão e proporção. Vamos ver exemplos e bater em cima desses exemplos com a nossa teoria. Vamos ver um assunto que cai demais, povo aí do INSS que está aqui com a gente, vamos estudar sobre porcentagem também, sempre mostrando os exercícios e parando e dando o nosso enfoque teórico que a gente precisa para, além de resolver a questão que a gente colocou, diversas outras questões sobre esses fundamentos da matemática. Querem ver? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente, olha só. No aeroporto, de uma pequena cidade, chegam aviões de 3 companhias aéreas. Os aviões da companhia A chegam a cada 20 minutos. Os da companhia B chegam a cada 30 minutos. E os da companhia C chegam a cada 44 minutos. Num domingo, às 7 horas, chegaram aviões das 3 companhias ao mesmo tempo. 7 horas da manhã, estavam A, B e C lá no pátio, enfim, no aeroporto desta cidade. E aí ele pergunta, situação que voltará a se repetir nesse mesmo dia. Meu povo, acabou a nossa questão. Aqui é puramente mais matemática. Sempre com pitadas de raciocínio lógico. Nós vamos precisar muito daqui de pensar, de raciocinar nessas questões. Isso a gente vai ter feito durante todo o nosso curso. Agora não vai ser mais segredo para a gente. Vejam, se eu imaginar que eu vou A, que a companhia A chega a cada 20 minutos, 7 horas eles chegaram, 20 minutos depois, 7h20, eles chegaram, um outro voo. 40 minutos, 60 minutos, 80 minutos e assim sucessivamente. Eu vou ter sempre chegando um voo. Daqui a 80 minutos das 7 horas, eu vou ter um voo chegando da companhia A. Se a gente pensar desse jeito, então daqui a 30, 60, 90, de 30 em 30, 120 minutos, vou ter também uma aeronave da companhia B chegando. E, logicamente, a cada 44 minutos, ou seja, 44 minutos, 88 minutos, 132 minutos, e assim por diante, nós vamos ter aeronaves da companhia C chegando. O que eu vou precisar saber é que eu preciso pegar o próximo período, o próximo tempo, daqui a quantos minutos eu vou ter um valor que faça parte a esses 3 grupos. Eu vou ter que encontrar o menor, o mínimo número que faça parte de 20, né, de um conjunto de múltiplos de 20, 30 e 40, seja esse múltiplo comum às 3 companhias. Eu estou falando de um mínimo múltiplo comum, ou, na linguagem da nossa matemática, o MMC. Eu vou ter que encontrar
um mínimo múltiplo que seja comum a 20, 30 e 44 para que eu possa descobrir quanto tempo depois essas três companhias vão chegar ao mesmo tempo. Daí eu faço assim, olha só, eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum de 20, 30 e 44 através da nossa fatoração, nossa decomposição. Vamos falar isso também nas nossas aulas de exercício mais teoria. Vamos encontrar o MMC, vamos dividir esses valores por números primos, como por exemplo por 2. 20 dividido por 2 dá 10, 30 dividido por 2 dá 15, 44 dividido por 2 vai dar 22. Continuo dividindo por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 15 dividido por 2 não vai dar um número quebrado, vai dar 7,5, 7,5. Eu repito o 15, já que eu não consigo fazer esse cálculo. 22 dividido por 2 vai me dar 11. Depois disso, não consigo mais dividir por 2, vou dividir por 3. Não posso dividir o 5 por 3, eu repito. 15 dividido por 3 vai me dar 5. 11 dividido por 3 não vai dar. Repito 11. Divido agora por 5. Vou ter 1, 1 e o nosso 11. E para finalizar, eu divido por 11. 1, 1 e 1. Quando eu fizer o produto de 2 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 11, eu vou encontrar a quantidade de minutos que eles vão se encontrar, os três, A, B e C, nesse aeroporto. Eu faço, 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Vai me dar 60 vezes 11 minutos, que vai ser 660 minutos. Ora, se a cada 60 minutos eu tenho uma hora, se eu tenho 11 vezes 60, é porque esses 660 minutos representarão 11 horas depois. 660 será o número que vai estar pertencendo aos múltiplos de A, também aos múltiplos de B, também aos múltiplos de C. E é o próximo, é o mínimo que eu vou ter para que eu encontre A, B e C no esse múltiplo desses três nossos aeroportos, desses três nossos múltiplos. Logo, 11 horas depois das 7 horas da manhã, eles vão se encontrar, ou seja, 7 mais 11 vai me dar 18 horas, gabarito da nossa questão, letra E. E esse vai ser o nosso curso essencial de raciocínio lógico aqui no Se Joga Vídeos. Se você tiver mais dúvidas, tiver mais perguntas ou quiser seguir o Professor PH, seguem aí o meu blog, o meu canal, o meu grupo, meu perfil no Facebook, o meu canal no YouTube e os meus contatos de e-mail no Instagram, no Periscope e no Twitter. Eu espero todos vocês no nosso curso essencial. E vou deixando aqui para todos um beijo no papai e na mamãe e até lá. Tchau.